Bom dia a todos. Em função do avançado da hora, eu não pretendo concorrer aqui com a fome que o senhor deve estar sentindo, então pretendo ser breve. Bom, eu estou há 10 anos como delegado de polícia, eu atuo na Delegacia Operacional da 10ª Divisão e tive a missão que fui incumbido de representar o delegado-chefe, Márcio Amaro, o delegado Márcio Amaro, e tecer algumas palavras a respeito do tema que me foi proposto, e até em função do que foi dito pelos meus antecessores aqui, eu vou fugir um pouco da questão teórica e tecer algumas palavras com relação à atuação da Polícia Civil frente ao crime organizado, tanto no âmbito estadual como no âmbito local, que nós aqui de Londrina atuamos com mais ênfase. Bom, quando pensamos em crime organizado, que é um crime, que é uma expressão bastante complexa, como já foi dito aqui também, que possui diversas facetas, certamente, quando ouvimos isso, nos vem à nossa cabeça aquele conceito de facção criminosa, extremamente organizada, que pratica atos extremamente ofensivos às forças de segurança e à própria sociedade. E são vários exemplos nesse sentido, notadamente em outras unidades da nossa federação. Fato que até então não aconteceu com ênfase no estado do Paraná. Eu ouso dizer aqui que não é por acaso. E está aqui o Alexandre, que me antecedeu, não me deixa mentir. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública, ela tem, sob a coordenação do delegado de polícia, uma agência de inteligência, cujo propósito é a identificação desses integrantes dessas organizações criminosas, estejam eles dentro e fora dos presídios, e a partir daí, busca o monitoramento de suas ações e, quanto àqueles que estão presos, o isolamento deles para que iniba eventuais articulações, e aqueles que estão fora, uma ação repressiva para que possamos colocá-los nos presídios. E um exemplo bastante claro disso que aconteceu, os senhores devem ter acompanhado isso pela imprensa, foi a remoção recente de diversos integrantes dessas facções criminosas do sistema penitenciário estadual para o sistema penitenciário federal, de modo a evitar que aquilo que se prometia e aquilo que essa agência de inteligência tinha como certo que iria acontecer, ele fosse evitado. O Alexandre também frisou bastante isso aqui. Então, me parece que nós obtivemos um resultado bastante positivo com relação a isso e espero que continue assim. Não quero dizer com isso que o Paraná está imune a esse tipo de ação, né? Até, eventualmente, poderia me perguntar. Mas nós tivemos casos recentes em Londrina de ônibus incendiados, algo bastante assemelhado ao que aconteceu em diversos estados, especificamente São Paulo e Santa Catarina, por exemplo. Mas o que a gente pôde concluir disso, quando da apuração desses atos, é que foi muito mais algo motivado por um descontrole de pequenos marginais, desordenados e desorganizados, do que propriamente algo organizado e que viesse a afrontar o Estado. E por que eu digo isso? Todos estão identificados e todos estão presos ou apreendidos, né? Infelizmente, nós tivemos a participação de alguns adolescentes nessas ações criminosas, e em um dos ônibus incendiados, para que os senhores saibam, tinha entre eles um adolescente, né, de 12 anos de idade, que quando na delegacia, ele chorava descontroladamente. Então, não me parece, então, que havia algo muito organizado nesses casos aqui de Londrina.
E como dito, né, eu ouso dizer, não foi por acaso, né, foi por uma ação proativa, preventiva, por parte da Secretaria de Segurança Pública, notadamente por meio dessa agência de inteligência, que é composta por diversos integrantes das forças de segurança. Não quero aqui criar também uma falsa visão de que estamos num mar de rosas, longe disso. É que, né, só foram traçados aqui pontos negativos, então eu acho que é válido dizer algo positivo também, né, na apuração desses crimes. Pois bem, passando agora por uma outra vertente do que seria o crime organizado, mas numa atuação um pouco mais local, a Polícia Civil ela atua na repressão dessa espécie de criminalidade também por meio de seus núcleos específicos, seja ele, por exemplo, o NURSE, que atua especificamente em crimes econômicos, e a DENARC, que são vários núcleos espalhados pelo Estado, entre os quais um aqui na cidade de Londrina. E ontem eu tive cuidado ainda de falar com o delegado titular daquela unidade, o delegado Lanevildo, também para colher algumas informações sobre a atuação desses grupos aqui na cidade, tendo em vista que o tráfico de drogas é algo bastante... essa atuação bastante efetiva por parte dos grupos organizados. Bom, aqui na cidade de Londrina, nós temos, de acordo com as investigações, principalmente coordenadas por aquele grupo, pequenas associações criminosas, via de regra, formada inclusive por membros do mesmo seio familiar, e eventualmente por aqueles, inclusive, que estão custodiados no sistema penitenciário, e que, via de regra, essas lideranças não apresentam um comportamento violento. Aliás, muito pelo contrário. A ideia é justamente agir com descrição, né, com discrição, de modo a não despertar a atenção das forças policiais para aquela localidade onde eles atuam. Por óbvio que, enquanto eles estão fazendo a comercialização, seria muito mais lucrativo essa descrição, ao invés de chamar as forças policiais para a repressão de eventuais crimes que possam surgir em decorrência dessa atuação. No entanto, Londrina tem uma particularidade. O tráfico de droga aqui, ele se destina quase que na sua totalidade a consumidores finais. De modo que, por conta disso, criam-se, né, pontos de vendas de droga. Né? Londrina não é conhecida, por exemplo, até como dito de acordo com essas investigações, como um centro de distribuição de droga em larga escala para outras localidades. Não. Foca essa atuação mais para consumidores finais. E como são criados esses pontos de tráfico de drogas, as famosas e vulgarmente chamadas de piqueiras, eles acabam atraindo a atenção de grupos rivais que pretendem aumentar sua lucratividade, e com isso eles acabam entrando num verdadeiro embate entre eles, o que vai desencadear e vai refletir na questão do índice de homicídios. É daí que se afirma que o tráfico de drogas está intimamente ligado ao crime de homicídio, e de fato está, notadamente por conta disso, porque essa guerra travada entre eles acaba surgindo, e são exemplos claros nós tivemos aqui em Londrina, né? Quando você observa uma oscilação muito alta nos índices de homicídio, via de regra, é porque existe uma disputa por esse ponto de droga destinado à venda para consumidores finais. Mas também eu vou falar do lado positivo de tudo isso, né? Esses núcleos da DENARC, eles vêm apresentando um trabalho bastante satisfatório, são diversas apreensões que os senhores observam pela mídia, e me parece que está longe de ser o ideal,
Lógico que foi dito aqui pelo Dr. Guilherme que é ínfimo, eventualmente, que se apreende aquilo que passa. Mas, enfim, me parece que exerce a Polícia Civil, por meio das ANARCs, exerce um trabalho bastante satisfatório. Bom, e eu caminho para o final, mas tratando-se de uma audiência pública, eu não poderia deixar aqui, embora eu vá fugir um pouco do tema, de falar um pouco da Polícia Civil de Londrina. Uma audiência pública que a gente deve dividir as nossas angústias, as nossas necessidades, e para aqueles que não estão familiarizados com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, é difícil você falar em uma estrutura ideal, né, dentro da segurança pública para o combate à criminalidade. A Polícia Civil hoje ela está bastante distante desse ideal, e imagino que as outras forças de segurança e até o Ministério Público e Judiciário também estão. Mas é importante ressaltar esse trabalho hoje desenvolvido pelo governo no sentido de cada vez mais nomear policiais, e foram diversos policiais, escrivães, investigadores que veio oxigenar a nossa instituição. A carência de delegados ela é bastante evidente. Vocês, para exemplificar, como é que vocês imaginam que um delegado pode dar uma resposta satisfatória para a condução e instrução de 1.500, 2.500 inquéritos policiais, a exemplo que tramita pelo 1º distrito, sendo um único delegado que ainda tira seus plantões à noite e finais de semana na sede da subdivisão? Isso é humanamente impossível. Mas existe uma luz no fim do túnel. Nós estamos em pleno certame para a contratação de delegados de polícia. A nossa prova foi agora dia 5 de maio. E nós contamos em breve com a colaboração desses novos delegados para nos auxiliar nesse combate. E por fim, eu quero ressaltar aqui, e para isso eu suplico o envolvimento tanto da sociedade quanto dos demais órgãos, inclusive a OAB, brilhante essa iniciativa aqui, o Ministério Público, o Arquidiocese, por esse evento. O fardo mais espinhoso da Polícia Civil hoje é a guarda de presos. Não é função da Polícia Civil guardar presos, e a gente carrega esse fardo há 150 anos. Hoje, existe uma iniciativa paliativa por parte da Secretaria de Justiça, até assumindo determinadas carceragens que antes eram coordenadas por policiais civis, mas isso é muito paliativo. Nós precisamos de vagas, até porque quando o 2º distrito passou sob a administração da Secretaria de Justiça, o Dr. Amaral aqui citou, que passou a ser um arremedo de semiaberto, que num primeiro momento foi visto como uma solução de parte dos nossos problemas, ele acabou se revelando algo absolutamente inócuo, porque antes tinha uma unidade caótica, 2º distrito. Hoje nós temos duas, o 4º distrito e o 5º distrito, que amontoam pessoas sob supostamente chamadas de setores de carceragem que não são calabouços. Mas enfim, então essa é aqui eu termino a minha fala solicitando então o envolvimento de todos nós para que a gente se livre desse fardo, e aí sim a Polícia Civil possa destinar todo o seu efetivo para a sua função precípua, garantida constitucionalmente, que é a apuração e investigação de infrações penais. Eu agradeço a oportunidade, espero ter dado uma singela contribuição. Obrigado.